Senhor nessa noite. Adorar quem? Quem veio adorar o Senhor nessa noite? Dá um glória a Deus aí bem forte. Gente, porque lá fora o pessoal está animado, né? Hoje é dia que o mundo faz a festa. Mas você é bem-aventurado, você é mais do que feliz, porque você escolheu estar na casa do Senhor nessa noite. Glória a Deus. O lugar melhor, o lugar mais importante foi o que você escolheu para estar. Amém? Então, creia que nessa noite o Senhor vai falar com você. Ele tem bênção para a sua vida. Eu te convido nessa noite a estar com o coração aberto. Eu vou orar com você nessa hora. Fecha aí os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, Deus amado, Deus bendito, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede. Quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, de podermos nos reunir, Senhor, e clamarmos o teu nome, adorarmos a ti, Senhor, na tua presença. Eu te peço que nesta hora, meu Deus, o Senhor venha jogar por terra todo impedimento para o teu fluir. Senhor, esse é o teu povo, meu Pai, que neste dia escolheu estar na tua casa, para buscar a tua face, para buscar a tua presença. Então eu te peço, Senhor, vem manifestar a tua glória, o teu poder sobre cada vida aqui presente. Meu Deus, que enquanto esse povo está aqui te buscando, te adorando, Senhor, ouvindo a tua palavra, que os teus anjos estejam indo de encontro aos seus lares, visitando cada um dos seus familiares, que os teus anjos estejam guerreando, Senhor, cada guerra que os teus filhos têm travado. Meu Deus, que nesta noite todo o tampão dos ouvidos sejam desarraigados, sejam tirados, que os teus filhos eles venham estar com os ouvidos abertos, Senhor, e com o coração quebrantado, com o coração disponível para ouvir e para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. E ainda de pé, eu quero te convidar a estar abrindo comigo a palavra de Deus, lá no livro. Deixa eu ver onde a gente começa hoje. Vamos começar. Epa, sumiu tudo aqui. Aí não dá, né, gente? Não quer abrir. Mas amém. Vamos abrir lá no Salmos 95, versículo 7. Amém? Todos encontraram? Nem o Data Show achou. Glória a Deus. Então, vamos abrir aí. Salmos 95, versículo 7. Eu vou ler com vocês a parte B, né? Eu vou ler toda aqui. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação do deserto. Glória a Deus. Então essa é a palavra do Senhor nesta noite, que você esteja com seus ouvidos bem abertos, porque a palavra diz exatamente, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eliane, pede Fabiano. Então, essa palavra aqui, gente, Salmos 95, é um salmo que traz muita riqueza, né, em informações, a palavra do nosso Deus, em informações para as nossas vidas. Ele é rico. Esse salmo aqui, na verdade, ele é um convite. E é interessante que o salmista ele nos convida a adorar o Senhor.
ele nos convida a celebrar ao Senhor. Só que nós começamos aqui por uma passagem que diz o quê? Diz exatamente o quê? Ó, se hoje você ouvir, né? Se você ouvir a sua voz, a voz de quem? De Deus. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, não endureça o coração. Ou seja, esse salmo, ele não fala só de louvor e adoração, mas ele também traz um alerta. E ele completa falando assim, ó. Como foi lá, ó, em Meribá, isso é o versículo 8, está falando como lá em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Sabe o que aconteceu nesse período aqui? O salmista, ele está trazendo à memória a passagem em que o povo saiu do deserto, saiu do Egito e estava atravessando o deserto. O que esse povo estava fazendo, gente? Ele estava caminhando em direção à bênção, em direção à terra prometida, aquilo que o Senhor prometeu para ele. Era isso que esse povo estava fazendo. Porém, coisas aconteceram no meio do caminho. Gente, olha que tremendo. A gente está vivendo numa fase, num calor aqui em Bangu, né? Que é de derreter. Qualquer um, né não? Esse povo no deserto, lá no deserto, o calor, ele ultrapassa, ele vai além dos 50 graus. E ó, ai Senhor, e isso tá? Sem contar com a sensação térmica. A gente aqui não aguenta, amados. E não chega nem a isso. E era assim que esse povo caminhava lá no deserto. Porém, o que Deus fez para esse povo? Deus enviou uma nuvem. E esse povo caminhava, gente, fazia travessia no deserto, de que maneira? Em ritmo lá, ó, em ambiente, em ar, em tempo, em clima de ar-condicionado. Glória a Deus? Glória a Deus. Porque era isso que Deus estava fazendo. Eles estavam caminhando num clima de ar-condicionado. O Senhor enviava uma nuvem que os acompanhava durante toda a travessia do deserto, poupando esse povo de tudo aquilo que era desagradável, porque esse povo certamente iria o quê? Morrer no deserto. Quem aguentaria todo esse tempo? À noite, gente, à noite a situação é totalmente oposta. A temperatura cai drasticamente, a ponto de congelar tudo. Tudo vira gelo. A madrugada no deserto é cruel. E o que Deus fazia? Enviava uma coluna de fogo, não é isso? E esse povo, ele conseguia continuar a travessia dele, olha só, sem atraso, sem parar, sem perdas. E num clima agradabilíssimo, nem frio sentiam. Porque havia uma coluna de fogo que iluminava o caminho deles, porque no deserto, à noite, à madrugada, é breu. Não tem nada, não tem poste de luz, não tem nada. Não tem iluminação a não ser da lua. Mas num clima desse, onde tudo vira gelo, não existia. Mas o Senhor enviava uma coluna de fogo que os acompanhava. E esse povo era protegido do frio, era protegido do calor. E o alimento? Deus enviava as codornas, não é isso? Não faltava alimento para esse povo, não faltava calçado, não faltava veste. Ou seja, esse povo era um povo abençoado, esse povo era um povo que estava sendo bem tratado. Nada faltava para eles. Mas esse povo estava satisfeito? Estava nada. Estava nada. Era um povo que reclamava, era um povo que murmurava. E o que acontece aqui nessa passagem? Quando chega em Meribá, essa cidade, essa terra ganhou esse nome por conta da murmuração desse povo. Então vamos continuar aqui a leitura para ver o que o Senhor fala. Deus, ele fala assim, ó, e não endureçais o coração, ó. Olha bem. Como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Ele fala que ele foi tentado. Eu estava com a minha outra versão ali, mas não estão conseguindo pegar. Pode deixar, amor, pode deixar. Conseguiu? Internet? Não precisava dela não, mas tudo bem.
Aí o que acontece? Esse povo, ele estava ali, murmurando, sendo abençoado, Deus dando livramento, Deus abençoando, Deus mantendo a provisão, e o povo estava reclamando, até que chega nesse ponto, onde o Senhor fala para eles. O Senhor foi bem duro. Eu vou ler o versículo inteiro, vamos ler o capítulo 95 todo, que vocês vão entender o que Deus está falando aqui, e é tremendo, gente. Muito mais do que um convite para adoração. O Senhor, ele vem aqui e ele faz uma reclamação. Ele fala assim, ó: quando vossos pais me tentaram, me provocaram e viram a minha obra. Vocês têm noção do que Deus está falando aqui? Deus está falando assim, olha, hoje eu falo com vocês. E eu digo, olha, se hoje, qual é o dia? Qual é o dia que Deus está falando? Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, como os seus antepassados fizeram lá naquela terra lá, ó. Os seus pais, os seus antepassados, eles me tentaram, eles me provocaram. Gente, um ser humano que tem a capacidade de ter atitude desse nível, imagina só o que é isso, provocar a ira de Deus, eles provocaram. E Deus, ele fala que isso aconteceu. Ele fala assim, e eles viram a minha obra. Eles viram os meus feitos por conta dessa rebeldia deles. Aí ele fala assim, ó, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Triste essa palavra, né? É forte. Mas, ó, foi o próprio Deus quem disse, tá? Olha o que ele fala. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amados, o interessante é que essa palavra aqui, para os judeus, né, os israelitas, essa palavra aqui, naquele momento, ela significava, basicamente, que eles não entrariam na terra prometida. Mas você trazendo hoje para um contexto abrangente, né, que vem abranger o nosso tempo, vem abranger toda a palavra do Senhor e seus mandamentos, a gente entende que essa palavra aqui, ela fala também de salvação, ela fala de vida eterna. Não entrarão no meu repouso, não terão descanso, não alcançarão a salvação, porque é um povo de coração duro. É um povo que ouviu a minha palavra e ignorou. É um povo que ouviu a minha palavra e não deu atenção. E muito pior do que isso eles fizeram, porque eles me provocaram. Aí você me pergunta, como assim, pastora? Como que eles provocaram a ira do Senhor? Sim, eles provocaram a ira do Senhor. Vamos olhar rapidinho aqui, ó, lá em Números, livro de Números. Volta um pouquinho as páginas aí, que é lá no início. No capítulo 20. Glória a Deus, dá glória a Deus aí, igreja. A palavra é dura, mas é a palavra de Deus, amém? Estejamos atentos para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E a mensagem é essa, Deus, ele quer que a gente esteja alerta, que a gente esteja ligado, porque esse povo aqui, ele estava disperso. Se as coisas não fossem como eles queriam, eles faziam exatamente o que fizeram aqui, provocaram a ira do Senhor. Então, ó, capítulo 20, versículo do 1 ao 13. Vou contar a história para vocês. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Esse povo já estava caminhando há algum tempo.
Esse povo já tinha visto muitas obras do Senhor. Esse povo já tinha vivido muitos milagres. Mas no momento em que aquilo que eles queriam faltou para eles, olha só a posição que eles tiveram. Aí fala, ó, eles se congregaram contra Moisés e contra Arão, que eram aqueles que estavam encabeçando esse grupo, aqueles com quem Deus falava e passava a bênção para eles. Aí eles continuam aqui, ó. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Antes a gente tivesse morrido. Era melhor ter morrido do que estar aqui com vocês. Quando eles morreram, quando muitos dos nossos morreram, antes a gente tivesse morrido junto. Era isso que eles estavam falando. Amados, olha a ingratidão de um povo. Porque hoje, quantas pessoas estão aí, ó, clamando a Deus pelo fôlego de vida? Quantas pessoas estão num leito, sofrendo, querendo um pouco de ar para respirar e não tem? Puxa pelo pulmão e nada vem. Né? Quantas pessoas estão com uma sentença de morte, querendo vida? E essas pessoas estavam com vida, essas pessoas estavam saudáveis, essas pessoas estavam com a provisão de Deus, mas naquele momento o que eles queriam não tinha. Então eles preferiram a morte, eles desejaram a morte, só porque não tinham o que queriam. Nessa noite o Senhor está falando sobre isso, gratidão, entendimento da palavra, saber esperar o tempo dele. Deus fala de confiança. Você que está aqui nessa noite, creia, você não veio aqui à toa. Deus tem uma obra para realizar na sua vida, sim. Deus tem promessa na sua vida. Quem aqui tem promessa de Deus? Amém? Todos nós temos. Creia que esse Deus não falha, Ele vai cumprir. Esse povo tinha promessa. A trajetória deles era uma caminhada rumo à terra prometida, a terra que Deus prometeu entregar a eles. Mas no meio do caminho, eles passaram por problemas. Deus tem promessa na sua vida, mas você tem que atravessar o deserto, você tem que caminhar. Deus fala que é para você continuar, porque Ele é contigo. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, ainda que você não veja agora, com os seus olhos carnais. Se Deus prometeu, Ele vai fazer, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu tenho certeza que você está aqui e você já viveu um milagre de Deus. Deus já operou um milagre na sua vida algum dia. Todo dia, exatamente isso. É todo dia. O fôlego de vida que Ele te dá é um milagre. Sabe o que significa esse dia de hoje? Hoje é o dia do teu milagre. Amém? Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de fazer tudo diferente do que você fez ontem. Hoje Deus está te dando a oportunidade de viver aquilo que Ele projetou para você. Você só tem que crer. O teu milagre chega no momento em que você acredita. E quando você duvida, é como se você afastasse para bem longe aquilo que o Senhor tem te prometido. Então esse povo agiu assim. E eles falaram, era melhor que eu tivesse expirado ali, quando os meus irmãos expiraram também. Né? E aí ele fala assim, ó, eles continuam. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Ali diante de Deus eles morreram, a gente tinha que ter morrido também. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? Por que vocês fizeram isso? Trouxeram a gente até aqui para quê? Para todo mundo morrer? Como assim? No meio do caminho, no meio da sua jornada, quando você encontra dificuldade, você esquece da promessa? Que pergunta é essa?
que significa essa pergunta aqui? Por que nos trouxeste aqui? Trouxeste a todos nós, os nossos filhos, nosso gado. Por que vocês nos trouxeram até aqui para a gente morrer? Eles esqueceram porque estavam caminhando. Deus quer que você se lembre da sua jornada. Deus quer que você se lembre do seu propósito. O Senhor te trouxe aqui hoje para que você se lembre do propósito que Ele tem na sua vida. Para que você lembre do propósito da sua caminhada. Para que você entenda e creia que a sua caminhada não é em vão. E quando você se deparar com as dificuldades, glorifique ao Senhor, amados. Porque Deus é digno de louvor. Porque Deus é digno de adoração. Vamos continuar aqui, ó. Aí eles perguntam, por que nos trouxeste? Né? Todos nós até aqui, para que a gente venha morrer junto com os nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Você tirou a gente do Egito para trazer a gente para cá. Para esse lugar que não tem nada. Olha só o que eles falam aqui, ó. Esse lugar mau. Um lugar não de semente. Ele está dizendo, não tem semente aqui, nem figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Não tem nada aqui. Sabe do que eles estão falando aqui? De tudo que tinha lá no Egito. No meio da caminhada, eles se esqueceram do propósito daquela jornada. Eles desejaram a morte por não ter o que eles queriam. E eles sentiram saudade do tempo da escravidão. Era isso que eles estavam fazendo. E estavam falando. É como se eles dissessem assim, quando eu estava lá, eu até era escravo, mas eu tinha tudo. Eu tinha comida, eu tinha bebida. Eu tinha sementes. Por que você me tirou de lá? Amado, não permita que Satanás te iluda. Aquilo que Deus tem para você é bem maior do que tudo que você possa imaginar. Nada do que tem nessa terra pode se comparar com a glória do Senhor que há de vir, que você há de viver. O preço que você está pagando hoje, a travessia que você tem que fazer hoje, é só um preço que você está pagando para tomar posse daquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Esse povo estava atravessando para ir de encontro a algo que já estava pronto. E o Senhor disse que eles iam tomar posse de uma terra que manava leite e mel. Deus falou que eles iam herdar uma terra onde havia tudo, prosperidade, comida, fartura. Eles seriam donos do que tinha de melhor na terra. Mas porque no caminho eles enfrentaram dificuldades, eles murmuraram, eles esqueceram da promessa do Senhor, eles esqueceram do propósito daquela jornada. Eu não conheço a tua luta, amado. Eu não sei como está a sua jornada, eu não sei em que parte está a sua travessia, mas creia, Deus está contigo a cada passo que você dá. O Senhor em nenhum momento abandonou o povo. Nada lhes faltava. Eles tinham tudo o que era necessário para cumprir aquela jornada e chegar inteiro do outro lado. E chegar saudável. E tomar posse da bênção que o Senhor tinha preparado. Estava tudo prontinho. Mas eles não queriam pagar o preço. Mas eles não queriam que tivesse dificuldade. É igual o filho mimado que quer tudo na hora e tem que ser do jeito dele. Ah, mas Deus prometeu, tem que me dar agora. Ele prometeu, Ele vai cumprir, faça a sua parte. A parte deles qual era, gente? Qual era a parte desse povo aqui? Obedecer. Obedecer. A parte desse povo era caminhar. Deus falou caminha, Deus falou marcha, então vai. Essa era a parte deles. Mas estava chato. Estava trabalhoso. Estava demorado. E aí eles começaram a falar. Vocês nos trouxeram para essa terra. Como assim, depois de uma longa jornada, de ter vivido tantos milagres, eles vão perguntar para Moisés
E para Abraão, por que vocês, Arão, por que me trouxeram para cá? Por que trouxeram para a gente uma terra que não tem figo, essa terra não tem semente, essa terra não tem vides, essa terra não tem romã, não tem nem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Amém? Continuando aqui, a gente vê o que o Senhor fala para eles. Deus vai falar para Moisés assim: olha, Moisés, toca na rocha, que de lá fluirá águas, e esse povo vai se saciar com as águas. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Ele estava com uma vara que ele já havia feito o que com aquela vara? Aquela vara ele já tinha usado para tocar onde? No Mar Vermelho. E o mar se abriu. E aquele povo atravessou a pés secos. E aquele povo chegou são, inteirinho do outro lado. E os soldados de Faraó que os perseguiam foram afogados naquele mar. Porque assim que eles passaram, o mar se fechou novamente. Deus abriu, Deus fez um milagre tão extraordinário. Como eles se esqueceram disso? Por que eles atravessaram o Mar Vermelho? Por que eles saíram do Egito? E aí vem fazer essa pergunta, como se o que eles estivessem fazendo fosse uma maldade com eles. E eles estavam sendo conduzidos para a bênção. Eles estavam sendo conduzidos para a vitória. Quem disse que não vai ter dificuldade no trajeto? Quem disse? O Senhor te prometeu vitória. E o final é de vitória. Essa vitória ainda não chegou, é porque não chegou no final. Então só creia e continue a sua trajetória. Amém? Continua. Não tem vitória? Não é o final. E esse povo estava agindo como se já fosse o final. Eles não estavam na terra prometida, do que eles estavam reclamando. Isso aqui era um caminho, isso aqui era o deserto. O Senhor mandou Moisés ir lá. E ele falou: ó, você vai falar com a rocha, e ela vai dar água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação para que eles pudessem ver o milagre acontecendo, para que eles pudessem ver o agir de Deus. Deus falou: chama eles, chama todo mundo e faz do jeito que eu estou te falando. Aí está lá, chamou aquele povo lá. Ele reuniu aquela congregação e aí, ó, ouve agora, rebeldes. É Moisés falando. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? O que vocês imaginam que vai acontecer aqui? Vocês acreditam uma rocha, ela jorra água, tem água na rocha? Mas Deus mandou, então fica aí, veja, seus rebeldes, malcriados, mimados, ingratos, é assim que Deus chama, em outras e outras passagens que a gente vai ver aqui. Porque esse povo agiu assim, com rebeldia, com ingratidão, né, com meninice. Então, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Revogado. Acabou. Perderam a bênção. Foi isso que aconteceu. Vocês conseguem entender isso aqui? Fala: misericórdia, Senhor. Misericórdia. Estava tudo pronto. Estava tudo certo. Ele fala assim, ó: não me respeitaram, não se santificaram, você perdeu a paciência, eu falei para você falar com a rocha, você bateu, feriu 2 vezes, fez tudo errado, porque ficou nervoso, porque ficou irritado. Por conta disso, você não entrará com eles na terra que eu já tinha dado. Lembra o que Deus falou lá?
quando a gente leu o versículo, o Salmos 95, no último versículo, ele fala assim, ó: eles são um povo cujo coração se desvia, e não reconheceram os meus caminhos. Por isso, eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Jamais. Porque eles têm um coração duro, têm um coração perverso. Porque eles não me adoraram em espírito e em verdade. Porque eles não deram ouvidos à minha voz. Porque eles desprezaram a minha palavra. Amado, amada, você que hoje está aqui, nessa congregação, que a glória de Deus ela seja derramada sobre a sua vida. Que você esteja com seu coração quebrantado. Que você esteja disponível para Deus. Porque o que está acontecendo com esse povo aqui, o que acontece nos dias de hoje, não é muito diferente, não. A pessoa vem para a igreja. A pessoa até jejua, a pessoa até é dizimista, até é ofertante, mas a pessoa, ela não abre mão da carne dela, ela não abre mão da vontade dela, ela não dá ouvidos à voz de Deus, ela não obedece ao chamado. Ela não muda, ela não tem uma atitude de adoração. A adoração que o Senhor quer é a adoração que é em espírito e em verdade. Vamos ler o início lá do versículo 95, 3, vamos ver. Vamos lá, 95, 1 e o 2 de Salmos. Salmos 95, versículos 1 e 2, fala assim, ó: venham, cantemos de alegria ao Senhor. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à sua presença com ações de graças e celebremo-no com músicas e cânticos. Esse aqui é o início do capítulo 95 de Salmos. Um convite à adoração, um convite a louvar ao Senhor. Mas vocês agora vão entender o que acontece no decorrer disso daqui, ó. Vamos adiante. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra e os picos das montanhas pertencem a Ele. O mar é dele, pois Ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Glória a Deus. O salmista, ele está mostrando razões para adorarmos ao Senhor. Entenda só qual é a preocupação do nosso Deus. Nesse dia que se chama hoje. Quando ele fala, ó, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. A obediência, amados, ela está ligada à fé. Se você tiver fé, se você crê, você obedece. Se você não obedece é porque você não crê, você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje, a advertência do Senhor é para nos conduzir a uma fé genuína, a uma fé que nos traz vitória de fato. Ah, mas eu vou para a igreja. Ah, mas eu subo um monte. Ah, eu faço jejum. Mas não obedece? Mas não muda de atitude? Mas não nega a sua carne? Amados, Deus é santo. E importa que o adore em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não é uma adoração da boca para fora. O início desse salmo aqui, o convite do salmista é uma adoração que nos conduz à congregação, né? Vinde, adoremos ao Senhor, vamos cantar. É o convite, assim, para adorar na congregação, vamos nos alegrar, vamos celebrar. E aí ele começa a dizer por quê, ó? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra, o mar é dele, os picos das montanhas são dele, Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas. Só por isso, Ele é digno de todo louvor e de toda glória, amém? Só por isso.
Porque Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas. Tudo que há em cima no céu, embaixo na terra, foi feito por Ele. E é para Ele. E olha, o mais importante, você sabia que Ele fez tudo isso para mim e para você? Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então o salmista aqui, ele está mostrando para o povo, olha por que você deve adorar. Olha por que você deve glorificar. Ah, pastora, mas você está falando isso porque não sabe o que eu estou passando. Se você soubesse, como que eu vou glorificar nessa situação? Era assim que o povo estava pensando no deserto. Depois de tudo que já tinha vivido. E diante de tudo que tinha para viver, o povo estava pensando no aqui e agora. Esquecendo de quem era o Deus que eles serviam. Esquecendo das bênçãos que Deus tinha preparado para eles. Esquecendo de tudo que tinham recebido. Esquecendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas e tem o domínio de todas as coisas. Não se esqueça de quem é o teu Deus, amado. Não se esqueça, não se deixe levar pelas tribulações. Não se deixe enganar, não tropece, não caia na cilada do inimigo, fazendo com que você só veja a dificuldade. Na dificuldade, glorifique. E aí o salmista fala, não seja como aquele povo. Aquele povo, lá no deserto, ao invés de me adorar, aquele povo me afrontou. Aquele povo me tentou. Mesmo tendo visto as minhas obras, aquele povo me desafiou. Olha, hoje, aqui no nosso país, né, especificamente, nós temos, graças a Deus, uma facilidade muito grande de acesso à palavra de Deus. Diferente de alguns países que têm muita dificuldade, nós temos acesso livre. Então, a palavra de Deus hoje ela se expande muito rápido aqui no Brasil. Mas o que é negativo nisso? Muitas pessoas estão levando de qualquer maneira. Porque está chegando fácil para elas, elas não estão dando valor. Elas não estão entendendo o propósito da criação, o propósito do chamado. Elas não estão dando ouvidos à voz de Deus, elas não estão atendendo ao chamado, elas não estão renunciando. E para adorar a Deus, tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. Não é de qualquer jeito que a sua adoração vai chegar nas narinas do Senhor. De qualquer jeito, ela não passa desse teto aqui, pode ter certeza. Se é de qualquer jeito, se é do seu jeito, vai ficar por aqui, porque é seu, não é dele. Quando é para ele, é diferente, é do jeito dele. E quando é do jeito dele, chega, rasga o céu, amado. Glória a Deus. E tem que rasgar. Tem que rasgar, tem que chegar. Tem que avançar, tem que ultrapassar. Nós somos peregrinos nessa terra, nada daqui nos importa, nada aqui nos interessa. O meu alvo está lá, ó. Eu tenho que olhar e caminhar para o alvo. Mas por causa do plano terreno, muitos estão perdendo a terra prometida, porque não conseguem olhar além daquilo que seus olhos carnais vejam. Aquilo que seus olhos carnais te mostram. Estão te paralisando e estão te roubando a bênção que o Senhor já tem preparado para você. Que nessa noite o Senhor te dê visão de águias, que você possa olhar além da tempestade, porque além da tempestade o sol está sempre lá, sempre. O céu está todo escuro, as nuvens estão carregadas, então daqui você não vê nada, você só vê o céu nebuloso. Só que por trás dessas nuvens o sol continua lá. Que o Senhor te conceda a visão de águia, para que você sempre se lembre disso, de que além das nuvens está o sol brilhando, esperando para que você o alcance, que você tome posse, para te aquecer, te tirar do frio, do deserto, da solidão. Essa é a promessa do Senhor. Amém? E aí ele continua falando aqui, ó.
E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles, ou seja, o Senhor se mostrou, se revelou ali. O Senhor se irou com eles, porque ali eles contenderam com o Senhor. E quantas vezes, amado, hoje a gente pode pensar assim, ô povo rebelde, ô povo difícil, mas quantas vezes a gente não faz igual? Quantas vezes a gente não murmura porque a bênção está demorando, porque ainda não chegou, e aí esquece, perde o foco e começa a focar no problema, e o problema só cresce. Quanto mais você foca no problema, maior o problema fica. E a sua fé vai minando. Essa é a intenção de Satanás. Ele quer minar a sua fé, porque ele quer roubar a sua bênção. Mas fala aí, está repreendido, Satanás. Está repreendido. O Senhor te trouxe aqui hoje para que você, abra os ouvidos e dê ouvidos à sua voz. O que Deus tem para você é seu e ninguém vai tirar. A não ser que você permita. A não ser que você deixe que Satanás continue te enganando e roubando aquilo que é teu. Vocês percebem? Deus não falou assim, eu vou preparar uma terra para esse povo. Vai levando eles aí que eu vou preparando. Quando chegar lá, eu faço. Deus falou, a terra já está lá. Ela mana leite e mel. Ela já está pronta. Eles só precisam chegar lá. Mas por causa do coração endurecido, eles não conseguiram. E aí Deus fala, eles não vão entrar nessa terra. E o que aconteceu com esse povo? Esse povo não entrou. Porque eles ficaram peregrinando no deserto e dando voltas, e dando voltas, e dando voltas. Essa geração não entrou. Veio uma outra geração. Aí, por isso, aqui no Salmo 95, o salmista está avivando o povo. E a gente vê isso acontecendo lá em Hebreus, lá em Mateus, no Novo Testamento. Lembrando de como esse povo fez e tudo que esse povo perdeu. Né? Então, aí, dando continuidade. No 95, 6 ao 7, parte A, fala assim, venham, prostremo-nos em adoração, ajoelhemo-nos diante do Senhor nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, e rebanho sob seus cuidados. Algumas versões falam que estamos nas suas mãos. Então, esse versículo aqui, ele já muda um pouquinho a forma de adoração. Lá no início, ele convida o povo, vamos festejar, vamos adorar, vamos celebrar. Aqui ele já está falando assim, vamos nos prostrar. Vamos nos humilhar diante do Senhor. Aqui ele já convida o povo a uma adoração, uma coisa mais íntima, mais pessoal. Aqui ele já não está falando daquela adoração que está na congregação, e coreografia, e aleluia, e o jogo de luzes. Não. Aqui ele está falando assim, vamos nos prostrar, vamos ter intimidade com o Senhor, vamos ouvir a sua voz, vamos nos separar para ouvir a voz de Deus, vamos nos separar para conversar com Deus. E, amados, conversar com Deus precisa ser um diálogo e não um monólogo. Num diálogo você fala e você ouve, as duas partes falam, as duas partes ouvem. No monólogo, só um fala. Quando você se separa para se prostrar diante do Senhor, para se humilhar, para derramar o seu coração diante de Deus, você vai falar e você vai ouvir. É um momento íntimo, é só você e Deus. E essa intimidade vai te conduzir a uma fé
autêntica. Amém? Sabe por quê, amados? Você crê naquilo que você conhece, naquilo que você entende. Então, quando você estreita a sua intimidade com o Senhor, você fala, você ouve, você confia. Porque Ele falou direto com você. Você não tem dúvidas, amém? Amém? Então, é necessário. Então, esse convite aqui, ó, vai até a parte A do versículo 7, fala: venham, prostremo-nos em adoração, ajoelhemo-nos. Ajoelhar é sinal de reverência. Eu me ajoelho porque eu creio que eu sou pequeno e Ele é grande, Ele é maior, Ele é soberano, Ele está acima. Então eu me prostro, porque eu reconheço a autoridade, eu reconheço a santidade, eu reconheço a grandeza desse Deus. Então o Salmo 95, ele está conduzindo o povo de Deus à verdadeira adoração, ele está ensinando como adorar o Senhor. Ele está ensinando a importância de adorar, ele está mostrando motivos para adorar. E você pensa que adorar é só cantar? Cantar na igreja? Adorar é se prostrar. Adorar é obedecer. Adorar é renunciar. E quando você tem intimidade com Deus, quando você é muito íntimo de alguém, você passa a conhecer coisas que mais ninguém conhece. Existem coisas que só você e aquela pessoa que é muito íntima de você sabem. Aí você diz: eu conheço fulano como a palma da minha mão. Eu duvido que fulano seria capaz de fazer algo assim. Eu tenho certeza que fulano é assim. Não é assim? A intimidade nos leva a essa certeza, a esse tipo de coisa. Ah, mas eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Não é para botar mesmo não, amado. Não é mesmo não. Porque enganoso é o coração do homem. Porém, existem coisas que a gente sabe. Olha, fulano pode até ter feito, mas eu sei que até aqui fulano iria. Agora, passar daí eu já não acredito. Não sei, talvez. Mas eu sei de muita coisa. Eu passo a ter intimidade, eu passo a entender coisas. Então, não é diferente com Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de adorar a Deus porque não conhecem a Deus. Não conhecem a sua palavra, não conseguem fazer a vontade de Deus, não conseguem obedecer, porque não conseguem entender o querer de Deus. A pessoa não consegue entender o que Deus está requerendo dela. E muitas vezes a pessoa acha que está fazendo a vontade de Deus e não está. Deus não fala? Esse povo que me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe, 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 longe de mim. Isso acontece com muitos. Porque a pessoa acha que é o suficiente. Está na igreja, está nas redes, está ouvindo a palavra, já é o suficiente. Não é. Você é uma pessoa exclusiva. Você é uma pessoa especial. Não existe ninguém igual a você. O que Deus tem para tratar com você é só com você. Hoje eu estou aqui como boca de Deus, amém? Eu estou falando para vocês a palavra dEle. Mas o seu íntimo, só quem conhece é Ele. E é para Ele que você tem que se abrir. E é para Ele que você tem que rasgar o seu coração. E é dele que você precisa ouvir a solução. É dele que você precisa ouvir qual o posicionamento que você deve ter. Amém? Glória a Deus? Pode dar glória a Deus, amado. Você não está proibido, não. O Senhor quer ser glorificado. Se lembre disso. O Senhor quer ser adorado. Você foi criado para adorar a Deus. Então glorifique o Senhor. A palavra é dura, mas é palavra de amor, porque Deus exorta todo aquele a quem Ele ama. Amém? E porque Deus te ama muito, Ele não quer que você se perca no caminho. Porque Deus te ama muito, Ele quer te resgatar nessa hora.
Talvez você esteja pensando, não, eu até quero, eu gosto de Deus, eu vou para a igreja e tal, mas ainda não está na hora, ainda não chegou o dia. Não é o dia de eu me entregar para Jesus, de eu batizar, descer nas águas, não chegou o momento, não é agora. Não, eu até vou. Mas não dá para largar isso ainda, não dá para largar aquilo ainda. Porque ainda não chegou o dia. Só que a palavra de Deus diz que o dia é... Sabe por que Deus fala que o dia é hoje? Para que você não fique procrastinando, para que você não fique empurrando lá para frente, para depois e depois. Porque quando você faz isso, você está distanciando a sua bênção de você. Deus te quer por inteiro, amado. Você quer só a metade da sua bênção? Aquilo que você está pedindo para o Senhor, se Ele te entregar só uma parte, tá beleza? Tá tudo certo? Tá bom assim, então pelo menos Ele me deu uma pontinha. Tá bom? Você quer um carro, Ele te deu só a chave, tá beleza? Você quer uma cura, Ele te mandou só um remédio, tá beleza? Deus também te quer por inteiro. Para que a obra do Senhor seja completa na sua vida, você também precisa se entregar por inteiro. Adoração, a verdadeira adoração, é se derreter, se derramar diante do Senhor sem reservas. É quando você entende que você é dele, que tudo que você tem é dele, veio dele, por ele e é para ele. É quando você entende que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor tem o domínio sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. Quando você entende quem é esse Deus e a grandeza desse Deus, aí você adora em espírito e em verdade. Independentemente de você estar com aquilo que você pediu na sua mão agora ou não. Quando você entende a grandeza do seu Deus, você adora sem reservas. Amém? E muitas vezes o que está faltando para que você viva o milagre é você se derramar na presença do Senhor. Amém? Então o que acontece? Quando Deus fala com esse povo, né, aqui no Salmos, o salmista está conduzindo o povo. Né? É que nem quando você chega na igreja. Você chega na igreja e você acha assim, tem gente, né, aliás, não é você não, tem gente que faz isso, não é você não. Mas tem gente que faz assim, eu não vou agora não, porque agora ainda está na hora do louvor, vou esperar mais um pouquinho, aí quando o louvor acabar eu chego lá, porque aí eu vou para ouvir a palavra. Porque a palavra é muito importante, eu não posso deixar de ouvir a palavra, é Deus falando, né? E o louvor é o quê? Louvor é o momento que eu me derreto na presença do Senhor. Louvor é o momento que eu estou adorando ao Senhor. Louvor é o momento onde a congregação reunida, ó, Deus ordena a bênção na união do justo. O louvor é o momento em que meu coração está sendo preparado para receber a palavra. O louvor é o momento em que eu me dou para Deus, para que eu possa receber depois. Então eu não venho participar do momento do louvor porque eu não quero dar nada para Deus, porque eu não quero adorar a Deus, porque eu não entendi o que é adoração. Eu só quero receber. Então eu vou só na hora da palavra porque eu só quero ouvir o que me interessa. E se me interessar. Porque tem palavra que não é para mim não, é para os outros, não é assim? Sabe por que tem louvor no início do culto? Não é para fazer hora, não é para fazer um show. A função dos levitas que aqui ficam, eles precisam se consagrar muito, gente, não é fácil não. E tem que se consagrar. Porque sabe qual é a função deles? Conduzir o povo de Deus à verdadeira adoração. É para isso que serve o louvor. E é por isso que eles têm que ficar aqui e eles têm que se consagrar. Porque eles foram chamados para conduzir o povo de Deus, o povo que não é deles, o povo que não é meu, é o povo que é de Deus, você é de Deus. E Deus tem essa preocupação, e eles ficam aqui para trabalharem nesse propósito de conduzir o povo de Deus à verdadeira adoração. Sem enrolação, sem reservas. É o momento do quebrantamento, é o momento
derramar-se diante do Senhor. E os levitas estão aqui fazendo isso juntamente com você. Então, isso aqui é bíblico. Como está escrito aqui, ó, no primeiro versículo do Salmo 95, está falando isso: venha, vamos adorar o Senhor, vamos congregar, né, vamos nos alegrar, né, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos dançar, vamos gritar. Essa é a primeira parte do louvor, e é assim que funciona um culto. É por isso que você não pode desprezar o momento do louvor. Esse momento é importante demais. Então, quando a palavra ela vem ser semeada, você já adorou o Senhor, você já se rasgou, você já, sabe, salteou, cantou, gritou, glorificou. E seu coração está pronto para receber a boa semente. É importante demais. Então, se apresse para chegar cedo. Quando não dá, Deus sabe. Mas sempre que possível, faça questão de chegar juntinho e participar de cada momento do louvor. Porque você está louvando a Deus. Você não está louvando para o homem, é para Deus. O momento do louvor é o momento da sua entrega para Ele. Não pode faltar. Isso é cultuar a Deus. Esse momento não pode faltar. Às vezes eu não consigo, às vezes estou no meu horário lá, estou trabalhando, fico um pouquinho mais tarde. Mas esse é um momento importante. Se você puder, chegue cedo, venha adorar o Senhor. Tenha sede, saia de casa com essa expectativa. Hoje eu vou me derramar na presença do Senhor. Hoje eu vou adorar o meu Senhor. Eu estou indo para cultuar o meu Deus. Eu estou indo para adorar o Senhor. Você precisa sair de casa com essa expectativa. Amém? Então, quando chega nessa parte aqui, do versículo 7, a parte B, o salmista já muda um pouco o tom. É quando ele fala, ó, hoje, se vocês ouvirem a palavra do Senhor, não endureça o coração. E aí vai até o versículo 11. Ele fala assim, não endureça o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Eles me puseram à prova. Embora tivessem visto o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado com aquela geração. Deus não quer ficar irado com você hoje, amém? Deus te trouxe aqui para dizer que Ele não quer que você repita os erros dos seus antepassados. Glória a Deus. Deus, Ele quer que com você seja diferente. Deus, Ele quer que você aprenda com o erro do outro. Deus, Ele não quer que você viva o mesmo erro, que você esteja nessa prisão. E aí Ele fala, então disse, né? Eles são um povo cujo coração se desvia e não reconheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei, em minha ira. Gente, Deus, Ele jurou na ira, Ele não jurou no amor. É outro grande erro que o ser humano comete. Deus é amor, Ele é. E hoje as pessoas só falam nisso. Deus é amor, tudo é o amor, o que importa é o amor, e o amor venceu, e é o amor, e é o amor, é o amor. As pessoas estão se esquecendo dos outros atributos de Deus. Deus tem outros atributos. Ele tem. E aqui ele fala, ó. Eles são um povo cujo coração se desvia e não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira. Ele está falando que jurou no amor? Jurei na minha ira. Amados, vou falar uma coisa para vocês. Seríssimo. Você pode estar passando pelo deserto que for, pelo problema que for na sua vida, a luta, a pior luta que for. De todas elas o Senhor te livra, de todas. Mas quem te livrará das mãos do Senhor? Permita que o Senhor venha rasgar o seu coração nessa noite, se derrame na presença de Deus. Não permita que nada fique entre você e o seu Deus, o seu Salvador, o seu resgatador, o seu Criador. Não permita que nada esteja entre vocês. Porque Ele está falando aqui. Um povo cujo coração se desvia e não reconhecer os meus caminhos, por isso jurei na minha ira. Jamais entrarão no meu descanso, jamais. Esse povo aqui, ó, para eles acabou.
Sabe por quê? Deus também tem um basta. Eu lembro que uma vez o pastor Fabiano fez uma pregação assim desse tipo, que falou que, né, Deus ele também cansa, e quando ele fala acabou, acabou, e é verdade. Os limites de Deus. Foi uma pregação pesada, mas é verdade. Sabe por quê? As pessoas se apegam só no Deus é amor. Deus tem vários atributos, amados, entenda. O amor é o maior de todos, mas Deus tem vários atributos. Não pense que Deus é só amor. É amor puro, é amor santo, não é bagunça. Não é o amor que o mundo fala aí, não. Não é o amor do mundo, não. É um amor santo. É um amor que cura. É um amor que salva. É um amor que liberta. É um amor que transforma. Esse é o amor de Deus. Não é o amor do tudo bem, vinde como estás e permaneça como estás, não. É vinde como estás e seja transformado pela renovação do seu entendimento segundo a palavra que eu libero para você. É vinde como estás e seja uma nova criatura. É vinde como estás e passe a fazer morada em mim, eu e você, e leve a minha palavra para o mundo. Vinde como estás e se torne luz. Vinde como estás e se torne sal da terra. Não é esse amor que o mundo prega, não. É por isso que tem muita gente confundindo. Deus é amor. O amor venceu, o que importa é o amor, o importante é o amor. E que amor é esse? Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama não deixa as coisas correrem de qualquer jeito. Quem é que é mãe e pai sabe muito bem o que eu estou falando. Quantas vezes você que é pai e mãe teve que corrigir o teu filho, ainda que doesse em você. Mas tem que corrigir, porque você ama e você não quer ver o seu filho indo para o mau caminho. Você não quer que seu filho depois sofra lá na rua. Que outro venha e faça o que você não fez, você não cuidou. O verdadeiro amor cuida. Trata. Liberta, transforma. E quando você entende isso, e quando você aprende a adorar a Deus, você busca por essa transformação. Você busca pelo renovo do Senhor. Você busca por tudo novo na sua vida. Você quer ser diferente. Você almeja por esse amor, que não tem bagunça e não tem confusão. E até quando você é corrigido, você entende que é porque Deus te ama demais. Amém? Então, dando sequência aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que está escrito lá no livro de Hebreus. Vai lá no final agora da Bíblia, no Novo Testamento. Livro de Hebreus, olha só, gente, desculpa, é carta. Carta aos Hebreus. Capítulo 3, vamos ler aqui, versículo 7, fala assim, ó, portanto, aqui é interessante porque os Salmos de número 95, a Bíblia não fala quem é o autor, mas o autor de Hebreus aqui mostra para a gente quem falou o quê, e mais lá na frente ele fala que esse Salmo é de Davi. E aqui no versículo 7 está escrito assim, ó, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aí continua, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha só o que Deus está falando. Se ligue, prestem atenção, que nunca haja entre vós ninguém que tenha um coração assim.
um coração infiel, um coração mau, que se aparte do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama, o que está escrito? Hoje. O dia da mudança é hoje. O dia da vitória é hoje. O dia do renovo é hoje. E Deus está falando, eu estava falando com vocês lá do Antigo Testamento, eu vim aqui para o Novo Testamento. A preocupação de Deus conosco é tão grande que Ele vai falando, vai usando um profeta, usa outro. Agora lá no Novo Testamento, Ele está lembrando de novo essa passagem. E o interessante é que Ele fala assim, portanto, como diz o Espírito Santo. Quem é que está falando? É o Espírito Santo. É o homem? É o salmista? É o Espírito Santo. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação. Aquele povo estava agindo com tentação. E quem tenta? Deus não tenta ninguém. Se você estiver sofrendo tentação, entenda, não é Deus. Deus, Ele nos prova, mas Ele não nos tenta. Só quem tenta é Satanás. E esse povo estava agindo exatamente como Satanás, tentando a Deus. Assim como Satanás tentou Jesus no deserto, era o que esse povo estava fazendo com Deus, com o próprio Deus no deserto. É incrível isso, né? E aí Deus fala assim, cuide bem para que não haja entre vós ninguém tenha um coração assim. Antes disso, exortai-vos uns aos outros todos os dias, ou seja, o dia é hoje. Quando chegar o dia de amanhã, vai ser o hoje. Deus quer que todos os dias você tenha uma intimidade mais profunda com Ele. Deus quer que todos os dias você se lembre de quem Ele é. Deus quer que todos os dias você se lembre da sua promessa. Ele quer que você se lembre dos feitos dEle, dos propósitos dEle para a sua vida. E Ele fala assim, antes que alguém caia e se perca com o coração endurecido, como aquele povo estava no deserto, um cuide do outro para que não caia, exortai-vos uns aos outros. Todos os dias, no amor, cuide bem um do outro. E aí, para a gente terminar aqui, vou pegar uma outra passagem que é muito interessante. As consequências da desobediência são severas, muito severas, né? Como está declarado aqui. Deus não deixou que aquele povo entrasse, e hoje a gente entende que esse repouso pode ser a própria salvação. Deus nos livre, né, de não entrarmos no repouso do Senhor. Então, a gente vai ver um pouquinho, dessa passagem lá em Mateus. Volta só um pouquinho aí, para a gente ver em Mateus o que o Senhor está falando aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28. Volta umas páginas aí. Meu Evangelho de Mateus. Capítulo 11, versículo 28 ao 30. Olha só o que está escrito aqui, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se você vier até o Senhor, aprender com Ele, seguir os passos dEle, Deus está falando que você vai encontrar descanso para a sua alma, salvação garantida. Deus não quer que nenhuma alma se perca, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você não precisa carregar um jugo pesado, você não precisa andar sofrendo, sendo torturada. O que Deus tem para você é muito maior do que tudo que você possa imaginar, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, nessa noite, não permita que nada venha roubar a sua bênção. Que o seu coração ele esteja sempre disponível para Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, nos colocar de pé. Nos coloque de pé, se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor.
que você, ao invés de ficar se sentindo abatido com a palavra, ou com o puxão de orelha que o Senhor nos dá às vezes, que você se sinta estimulado a adorar o Senhor. E que você possa estar adorando ao Senhor todos os dias, em espírito e em verdade. Vamos orar? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos estar orando nessa hora. Senhor Deus amado, Deus bendito, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, eu quero te agradecer pela sua palavra, meu Pai, uma palavra genuína. Eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas. Senhor, eu quero apresentar a ti neste momento cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontram. Senhor, eu não conheço o deitar ou levantar dos teus filhos. Eu não conheço as lutas que os teus filhos passam. Não sei, Senhor, em qual deserto eles se encontram, qual deserto que eles atravessam, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que o Senhor não nos abandona, meu Deus. Então eu te peço que o Senhor venha ministrar sobre a vida dos teus filhos, meu Deus, os teus propósitos. Que o Senhor ministre sobre seus corações. Meu Deus, que nós possamos nesta noite, na noite deste dia, do dia que o Senhor escolheu e separou, meu Pai, para falar com o seu povo, para nos instruir, que nós possamos aprender, Senhor, a te adorar na beleza da sua santidade, Deus. Então venha nos purificar, Senhor, venha nos santificar, Senhor, porque sem santificação ninguém verá Deus. Nós queremos ver a tua face, Senhor, nós queremos te agradar. Nós queremos, meu Deus, declarar diante do mundo que só o Senhor é Deus e que fora de ti não há salvação. Nós queremos renunciar à nossa carne nesta noite, Senhor, porque queremos fazer a sua vontade, não a nossa. Então ensina-nos, Senhor, a te servir, ensina-nos a te adorar, perdoa as nossas transgressões, Senhor, as nossas falhas, e ministra sobre nós o teu querer, que o mundo possa te conhecer, Senhor, que nós possamos ser verdadeiramente sal nesta terra, possamos ser luz para esse mundo, Senhor, e assim, meu Deus, o mundo saiba que em ti há salvação. Queremos te agradecer, Senhor, por todos os teus feitos nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Toma-nos pelas tuas mãos, Senhor, e nos conduza, Senhor, em direção à terra prometida. Senhor, que ninguém aqui, que nenhum de nós venha se perder, Senhor. Que ninguém aqui, Senhor, venha morrer no deserto. Que ninguém aqui, Senhor, seja impedido de entrar, Senhor, no teu repouso, no teu descanso, Senhor. Nós declaramos, meu Pai, que em ti nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro. E nós te agradecemos por tão grande amor. Em nome de Jesus, Deus. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. Glorifica o Senhor, abra a tua boca com os teus lábios, dê glórias ao Senhor.